Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cinéfilos em Foco, o podcast do Observatório Geek. E hoje eu recebo a psicóloga e criadora de conteúdo, Beatriz Pinheiro, para conversar sobre um tema bastante interessante: Estúdio Ghibli, romances e psicologia. Então a gente vai falar sobre toda a questão que envolve o romance, as emoções e os significados também psicológicos que tornam essas histórias tão especiais no grande estúdio Ghibli. E a primeira pergunta que eu lanço para a Beatriz é a seguinte: como começou a sua relação com os filmes do estúdio Ghibli? E qual foi o primeiro que você assistiu e o que mais te encantou nesse universo? A minha relação com os filmes do estúdio Ghibli começou de uma forma muito engraçada. Porque o primeiro filme que eu tive contato quando eu era criança foi A Viagem de Chihiro. E eu vi ele na TV Cultura há muitos anos atrás, eu acho que foi em 2009, 2010, eu tinha por essa idade, né, uns 10 anos. E eu fiquei com medo, eu achei tudo muito assustador, né? A vovó é assustadora, o bebê gigante, sem rosto. E até então eu só conhecia a Disney, né? E, enfim, é todo aquele mundo encantado, mágico da Disney. Mas, assim, o Estúdio Ghibli, eu fiquei encantada com a animação. Achei muito diferente, mas não por isso menos bonito, né? E hoje em dia eu realmente acho até mais, né? De uma delicadeza, de uma beleza, de uma singularidade. Mas assim, achei diferente, mas mesmo assim bonito. Mas achei os personagens assustadores. Achei a história assustadora, eu via que a Chihiro tava com medo o tempo todo e ela tava sempre fugindo, e eu como criança me identificando com ela, fiquei assustada, e enfim, e realmente, a princípio, né, apesar de achar um desenho bonito, os traços eu nem sabia, né, se chamava assim na época, mas eu fiquei assustada, eu fiquei, nossa, que filme horrível, assim, achei desagradável, não quero mais ver. Mas isso foi mudando com a minha relação com os animes. Mais ou menos quando eu tinha uns 12 anos, eu me tornei, né, otaku ou otome, fã de animes. E passei a admirar ainda mais os traços, a beleza, a história, como o Japão faz animação diferente dos Estados Unidos, da França e dos demais países, como eles colocam a singularidade deles nisso. E reencontrei o Ghibli, né? E foi muito bacana porque eu revi com um outro olhar, sabe? Mas, assim, o primeiro contato foi esse, foi com A Viagem de Chihiro e foi bem intenso. Depois de Chihiro, né? Depois de ter assistido Chihiro criança, eu fui tentar assistir Chihiro de novo, né? Um pouco mais velha. E eu vi a história completamente diferente. Eu também vi uma menina assustada, eu vi uma menina que estava num mundo novo, eu vi uma menina que estava descobrindo coisas novas, mas eu consegui encarar a Chihiro não simplesmente com dó, mas também olhando ela como alguém corajosa, alguém que, apesar dos seus medos, que tem um objetivo maior, que é, no caso, salvar os pais, voltar para casa, ficar segura. E ela realmente enfrenta cada desafio, apesar do medo, apesar do novo, e vai se tornando mais madura, né? E vai, assim, percebendo que ela é muito mais forte até do que os temores que apareciam para ela. Ela enfrenta tudo com muita bravura. Então, assim, eu tive esse outro olhar, né, revendo um pouco mais velha. E eu já assisti o filme várias vezes e é adorável. Depois disso, foi meu amigo Totoro, eu amei a música, eu achei o Totoro a coisinha mais fofa, as irmãs também, a história, enfim, isso tudo foi me encantando. Interessante, foi mais ou menos desse jeito também que aconteceu comigo, Beatriz, porque quando eu assisti,
Na verdade, os primeiros, né, que eu assisti foi Viagem de Chihiro e O Meu Amigo Totoro, né, também. Então foram os 2 primeiros filmes do Estúdio Ghibli, né, que eu assisti ainda na minha adolescência, né. Então, eu lembro de ter comprado os CDs, os DVDs na feirinha, né, a época da feirinha que eu ia bastante fazer as compras dos filmes, né. Eu lembro de ter assistido os 2, né. O primeiro foi com meu irmão que eu assisti, o Viagem de Chihiro, e o meu amigo Totoro foi com a mãe e com o meu irmão. Então, era na época ali que estava bem alta, né, os DVDs, né, e até os jogos também na feirinha, né, que era bem baratinho, né, era 2 por 5, né. Então, foi nessa época, mais ou menos, que eu conheci os filmes do Estúdio Ghibli, né. O que me chamou a atenção foi a questão da animação, né, o visual é algo que eu vi que era muito, muito detalhe, mais do que a Disney, né, os filmes da Disney. Então, isso chamou bastante atenção, foi questão da animação em si, né, os traços, personagens, toda a ambientação, e isso me chamou bastante atenção, além, lógico, da história, né, que apesar de toda a fantasia, a gente sabe que os filmes do Estúdio Ghibli, né, tem um quê de realidade, né, tem esse quê de realidade, apesar de toda a fantasia envolvendo a animação. E a segunda pergunta, Beatriz, que eu vou fazer para ti é a seguinte: os romances dos filmes do Estúdio Ghibli costumam ser delicados e pouco idealizados. Na sua visão como psicóloga, o que eles ensinam sobre construir vínculos saudáveis? Sobre os romances do Estúdio Ghibli, é o que eu acho muito precioso, que eu acho que não de uma forma forçada, mas de uma forma muito gentil e com muito cuidado. O Estúdio Ghibli, ele nem sempre os temas principais são romances, né? Assim, até mesmo Chihiro, né, que a gente vê o Haku e a Chihiro, realmente esse não é o foco principal, né? O foco principal é coragem. Na verdade, é isso que torna o Ghibli muito único. Até os filmes que são até mais focados propriamente no romance em si, como o Castelo Animado, como Sussurros do Coração, enfim, né, todos esses, eu acho que o bacana é ter algo acontecendo a mais além do romance. Da gente não ficar só esperando os personagens se encontrarem os próprios sentimentos um pelo outro e ficarem juntos. Não, tem muita coisa acontecendo, os personagens têm conflitos internos que eles estão tentando vencer dentro de si. Todos eles, sabe? E ao longo da caminhada do objetivo maior, que é vencer o medo, vencer as dúvidas, se conhecer, sabe? Explorar algo novo. Em meio a tudo isso, um romance surge, e é algo que eu admiro muito, porque para mim me soa como muito real, sabe? Eu acredito que na nossa vida é assim. Eu acredito que não é, ou pelo menos não deveria ser, a gente deveria parar a nossa vida por conta de um romance, entendeu? Eu vou parar de trabalhar, eu vou parar meus estudos, eu só vou fazer tal coisa quando eu conhecer o amor da minha vida. Eu acho que você está perdendo uma grande parte da sua vida, porque nós somos né? Nós somos seres singulares, apesar de nós vivermos em comunidade, de nós precisarmos do coletivo, enfim, de tudo isso, das relações nos tornarem quem somos, mas no final nós somos únicos, nós somos seres únicos. Então a nossa vida caminha, né? Tem pessoas que caminham com a gente e tudo, mas na real, quem vai estar sempre na caminhada com você é você mesmo. E a vida não pode parar, né? Não pode parar, as coisas não estão deixando de acontecer, os seus conflitos não deixam de existir, suas dúvidas, suas questões não deixam de existir por conta de que tem um romance acontecendo na sua vida ou deixa de acontecer. E eu vejo beleza nisso, eu vejo delicadeza, eu vejo intencionalidade nisso, sabe? No Estúdio Ghibli. É algo que me encanta, né? Que as personagens, né, geralmente são protagonistas femininas. E é esperado, né? Isso, pelo menos assim, na Disney a gente cresceu muito com isso, né? Assim, de que, o romance. As personagens, elas estão enfrentando questões dentro delas.
E no decorrer disso elas encontram alguém assim, não um salvador, um libertador, alguém, sabe? Muitos deles, como Em Sussurros do Coração, que é meu filme favorito de todo o Ghibli, é simplesmente um rapaz comum, né? Que aparece e eles vivem isso. E eu acho que o lindo também é ver como o romance é feito, sabe? Como acontece no cotidiano. Porque se a gente comparar com outras produções, acontece tudo muito rápido, né? Assim, só simplesmente se encontraram, aquele cara era um salvador e eles já se apaixonaram e já vão viver felizes para sempre. Não, tem uma história, sabe? Tem uma história por trás, sabe? No Estúdio Ghibli. Eles vão realmente caminhando, vencendo obstáculos, vencendo desafios. E geralmente eles são apoio um do outro. Eles são apoio, não é assim, um mais, outros menos. Cada um tá na sua caminhada, na sua história, vencendo suas próprias questões, sabe? Tendo que lidar com seus próprios desafios. E na medida desse companheirismo, desse encontro, dessa relação crescendo e surgindo, e a gente consegue ver surgindo isso, sabe? De forma gradual. Me lembrei agora de Princesa Mononoke, né? Como realmente o sentimento foi crescendo, né? Entre ambos, principalmente, né? Entre a princesa. Mas a gente consegue ver isso, sabe? E não alguém bem coadjuvante. Por mais que a gente tenha um personagem principal, mas a gente vê o desenvolvimento de ambos e a gente vê um romance saudável, com conversas, com diálogos, com desafios, com interrogações, mas também com resoluções e a vida acontecendo e tudo acontecendo ao redor, sabe? E mesmo assim, esses personagens escolhendo esse parceiro, escolhendo ficar, escolhendo pertencer, né? Escolhendo fazer a relação fluir. Então, eu acho muito humano isso, sabe? Eu vejo muita humanidade nisso, sabe? Que o Estúdio Ghibli, ele consegue carregar. Bom, os romances, ele tem camadas, né? Ele não é superficial. A gente vê muitos filmes de romance, né? Até os que não focam muito no romance em específico, tratam o romance como algo muito corrido, né? Os personagens encontram o outro de forma bem assim, amor à primeira vista sempre, né? Nem, sem conhecer, né? Sem trabalhar a questão todo o desenvolvimento, o background do personagem, não tem isso, né? Só ali olhou um pro outro e pronto, já rolou algum clima, né? E o Estúdio Ghibli, ele trabalha as camadas, né? Como você disse aí. E os personagens, ele encontram o outro de forma natural, a gente vê nas animações do Estúdio Ghibli. E isso acaba somando para a trama, né? Mesmo que o foco não seja esse do filme, né? O romance em si. Existe uma camada, né? Ali trabalhada nesse gênero. Diferente da Disney, né? Onde tudo é mais fantasioso, aquele romance mais utópico, né? Então, existe essa grande diferença no Estúdio Ghibli para os filmes da Disney, né? Os romances da Disney. Onde tudo você encontra o outro e pronto, viveram felizes, né? Aí cadê a questão da dificuldade, né, de cada um? Não tem. Os obstáculos, os conflitos internos, cadê, né, sendo trabalhados? Essa é a questão. Então, o Estúdio Ghibli, ele se preocupa em trabalhar esses temas, né, que são coisas da vida mesmo, a rotina, né, do ser humano. E isso faz com que as animações do Ghibli, né, eles sejam tão marcantes e impactantes, porque condizem, né, com a realidade. Então, apesar de toda a fantasia da animação. A terceira pergunta que eu vou fazer para ti, Beatriz, é a seguinte. Bom, em filmes como Sussurros do Coração, Colina Cocorico e O Castelo Animado, o amor parece caminhar junto com o amadurecimento dos protagonistas. Você acredita que o autoconhecimento é essencial para viver um relacionamento saudável? Sobre a terceira pergunta, eu acho que eu já respondi um pouco, né, na segunda, mas eu posso destrinchar mais sobre isso. Sim, eu acredito demais que o autoconhecimento é um fator muito importante para a gente estar numa relação.
como que eu vou me apresentar e entrar na vida de outro alguém, e esse outro alguém vai entrar na minha vida se eu não me conheço? Como que eu vou saber os meus limites? Como eu vou saber quais são os meus nãos? Como eu vou saber quais são os meus sims? O que me afeta, o que me desmotiva, o que me desestimula, o que me agrada, sabe? No final, eu vou voltar para a tecla que a gente já bateu antes. A nossa vida ela é muito individual, apesar de tudo, apesar das pessoas que estão com a gente na caminhada, né? A gente nasce só e a gente morre só, assim, com certeza. Assim, alguém já ouviu isso alguma vez, né? Você já ouviu isso alguma vez? E é bem isso mesmo, sabe? Então, no final, nós temos que lidar com as nossas questões, entendeu? Nós temos ajuda para isso e a ajuda é importante, é necessária. Um terapeuta, um amigo, e um não tira o outro, assim, nós temos, né? Nós temos que ter as nossas fontes, né, de força, de ajuda, os nossos recursos. Mas a gente tem que sim, a gente tem que saber quem nós somos. Nós temos que saber os nossos limites. Nós temos que saber as nossas motivações. Até do porquê estar numa relação é algo que vale a pena se questionar. Com muita coragem. Por que você quer estar numa relação? Sabe? Realmente algo imprescindível para você, se é por quê, né? Assim, eu gosto de questionar, sabe? Na minha clínica, porque eu não acho errado você querer ter uma relação, muito pelo contrário, né? Quem somos nós sem as nossas relações? Isso é importante. Mas, assim, mais importante muitas vezes do que amar alguém e ser amado por alguém é você amar você mesmo. Você destinar muitas vezes esse carinho, esse amor, esse afeto que você acha que você precisa tanto de um terceiro para você, sabe? No final, nós temos muitas das respostas que nós procuramos, entendeu? Então, às vezes, a gente precisa de alguém, de uma ajuda, de um guia para desmistificar isso, né? Assim, no caso, o terapeuta, falando assim de forma bem simbólica. Mas, e outras pessoas, outras relações que somam, mas no final, realmente uma caminhada única, é uma caminhada singular. Então, assim, até para realmente eu entrar, assim, com outra visão, com outra perspectiva, às vezes até de um relacionamento anterior que não deu certo, porque justamente eu não conhecia o meu limite, porque eu também não conhecia direito o outro, e simplesmente foi indo, e se tornou uma bola, onde um saiu magoando o outro, e, enfim, às vezes simplesmente, assim, questões básicas, você conhecendo sobre você, né, e respeitando também, porque não basta apenas conhecer, mas respeitando seus próprios limites, é algo fundamental, eu acredito. Não apenas nas relações amorosas, mas no contexto relacional geral, né? Com o outro e consigo. Isso aparece muito, né, nos filmes do Estúdio Ghibli, né? Em Sussurros do Coração, né? A Shizuko, ela amadurece ao descobrir a própria vocação, né? Que é a escrita. E em Colina Cocorico, né? O crescimento dos protagonistas, ele fortalece a relação deles. E em Castelo Animado, a gente vê a transformação da Sofia por dentro, né? Muda completamente, né? A forma como ela vive o amor. Então, são filmes que o romance ele não acontece de forma separada, né? Do autoconhecimento. Existe ali um desenvolvimento, né? Desses personagens, né? Eles se autoconhecem primeiro. E isso acaba caminhando junto, né? Autoconhecimento junto com a parte do romance, do relacionamento. Então, isso é bem bacana mesmo. O Estúdio Ghibli, ele se importar além do romance em si, né? Ele trabalhar outras camadas dos personagens, né? E a quarta pergunta é a seguinte, Beatriz. A viagem de Chihiro e as memórias de Marnie abordam medos, insegurança e traumas de forma muito simbólica. Por que você acha que essas histórias elas conseguem emocionar tanto crianças quanto adultos? Então, eu vi as memórias de Marnie há não muito tempo, né? A viagem de Chihiro, como falei, já vi várias vezes. E Memórias de Marnie me marcou muito, né? Porque fala muito sobre essa relação de família. E, cara, eu achei um abraço muito carinhoso esse filme,
porque realmente aborda sobre medos, né? Aborda sobre traumas, aborda sobre questões. E assim, eu vejo que o Estúdio Ghibli ele toca muito numa tecla sempre assim da questão da solidão. Solidão e solitude. E é o que a gente enxerga muito que acontece com a Marnie, com a própria Ana, com a Chihiro. E assim, elas se sentem muito sozinhas por boa parte do tempo, né? E sinceramente, a grande maioria de nós se sente assim atualmente, sozinho, né? Nas nossas questões. Então, assim, não é porque a gente virou adulto agora, porque a gente tem um CNPJ, porque a gente trabalha para alguém, porque a gente tem a loucura da nossa vida, que é, né, de pagar contas, ter que dar conta de tudo, que essa criança, muitas vezes que se sentiu sozinha e abandonada, não tá lá, né? A nossa criança, ela influencia muitas das decisões que nós tomamos na nossa vida adulta. Então, assim, esse filme mexe porque eles falam tanto de passado quanto possibilidades de futuro, como a Chihiro. Marnie, né, mexe especificamente muito no passado. E, assim, volta a ideia da Marnie, dessa criança que se sentiu sozinha, que se sentiu desamparada, assim como a Ana também estava se sentindo naquele momento. E são pessoas que carregam isso, né? E a gente volta também para a primeira pergunta, que carregam esses desafios, essas dores, essas angústias, e as enfrentam, né? Elas não deixam de sentir, né, no decorrer da caminhada, mas elas conseguem pensar. Elas, assim, começam a resolver uma coisa com medo, aí resolvem outra coisa com medo, e resolvem outra coisa com menos medo, e aí elas vão enfrentando cada desafio, e elas vão percebendo, até que esse desafio não é tão grande para mim. Até que eu consigo fazer isso, até que eu consigo dar conta, eu consigo olhar no olho disso, e mesmo assim com receio eu consigo enfrentar, porque eu sei que eu sou forte o suficiente para isso. E muitas vezes a terapia, ela faz isso com a gente. A terapia é muito esse lugar de que a gente não, assim, não é porque você entrou na terapia, né, que obviamente todos os seus problemas vão se resolver, claro que não. Mas, assim, é esse local de fortalecimento e de empoderamento, sabe, em conjunto, de você olhar para esse problema, a gente pensar em soluções e você dizer, eu sou mais forte do que isso. Eu já enfrentei tanta coisa parecida com isso, por que eu não enfrentaria mais isso? Sabe? É se ver mais forte do que já é, do que você se via antes, melhor dizendo. É se ver mais forte que o seu medo. É saber que esse medo, ele não te domina, né? Esse medo, ele pode se tornar algo pequeno comparado ao seu potencial. E eu consigo muito ver isso presente na clínica e também nesses filmes que realmente eu tenho um carinho enorme. Isso também fica muito claro nos filmes, em A Viagem de Chihiro. A Chihiro, ela enfrenta medo e amadurece a cada desafio, né, no mundo espiritual. Já em Memórias de Marnie, a Ana só consegue seguir em frente quando ela entende melhor as suas próprias dores. Então, o Estúdio Ghibli, ele transforma essas emoções complexas, como medo, solidão, insegurança, em histórias cheias de simbolismo. Por isso que eu acho que as crianças que assistem, né, os filmes da Estúdio Ghibli, eles vão se encantar sim, mas com a parte mais ali da aventura, né, de ver os personagens, ver o ambiente, né, todo aquele tom de humor também que tem os filmes, né, enquanto os adultos eles já vão enxergar algo a mais da aventura em si, né, daqueles personagens. Vão enxergar significados, né? Temas ali sendo trabalhados, as camadas, né? Os conflitos, os obstáculos que eles estão passando, né? Isso acaba se identificando, né? Essa pessoa adulta acaba se identificando de alguma forma ali, ou com um personagem ou outro, né? Com essa jornada que ele está passando, esse enfrentamento, né? Esse amadurecimento. Então, funciona para os dois públicos, né? Tanto infantil quanto adulto também. Embora alguns sejam mais para o público infantil, como o Totoro, né? Mas também tem temas ali sendo trabalhados, temas mais complexos, que servem também para as pessoas adultas. E a última pergunta que eu lanço para a Beatriz é a seguinte: se você pudesse indicar apenas um filme do Estúdio Ghibli,
qual você indicaria e por quê? Nossa, é uma tarefa muito difícil, né? Só indicar um filme do Estúdio Ghibli. Mas eu terei que indicar o meu favorito, Sussurros do Coração. E vou explicar por quê. Na minha perspectiva, eu acho que a coisa mais encantadora desse filme é que ele é comum. Ele é... Você não vê, tipo, assim, algo muito... Ai, muitas explosões, algo pirotécnico, algo extremamente fantasioso. Tem sim essa parte. Mas, no geral, pelo menos as memórias que eu mais tenho quando eu penso nesse filme, é a Shizuko como uma garota comum, vivendo uma vida comum, com questões de adolescente comum. E o Seiji também, né, que cruza o caminho dela, e eles passam por aventuras, por desafios juntos, e eles crescem juntos, né, e tem muito do que eu trouxe, de que ela também tá se descobrindo em meio a todas as questões que acontecem com ela. E assim, o romance, como floresce, é algo tão delicado. E aquela cena no final, eles dois adolescentes e ele pedindo ela em casamento, né? Dizendo, nós vamos nos casar. E abraçando ela e ela ficando vermelha. Gente, isso é pura magia pra mim. Isso é puro Ghibli, isso é puro anime de romance delicado, gentil. Mas isso também é muito comum. Isso também é muito comum, é o que eu olho e que eu penso, poxa, poderia acontecer comigo, poderia acontecer com você, poderia acontecer com qualquer um. E ainda assim é belo, é tipo um ordinário que tem beleza. Fiquei procurando outra palavra, mas realmente foi essa palavra que me veio. É essa palavra que eu penso quando eu vejo esse filme, e os outros no geral, mas principalmente esse. É a beleza da simplicidade, a beleza do comum, do ordinário, e por tornar esse ordinário algo incrível, algo palpável, algo acessível, algo de conexão, né? Que é fácil se conectar, é fácil se identificar. Ver toda a construção, toda a evolução da Shizuko, do Seiji também, a evolução do relacionamento deles dois, né? Juntos. É algo muito gentil, é algo muito belo, é algo que traz muito ensinamento, é algo muito leve, não é algo que você fica tenso assistindo. É um filme extremamente gostoso, de paz, de você assistir do começo ao fim. E você consegue sugar muita coisa boa, muitas lições boas. E é um dos meus filmes confortos que quando eu posso, eu recomendo para todo mundo. E para quem nunca assistiu a um filme do Estúdio Ghibli, eu indicaria Meu Amigo Totoro, porque é um filme que ele vai servir tanto para o público adulto quanto para as crianças, né? Embora ele seja mais específico, né, para o público infantil, mas ele traz temas ali que são mais profundos, né? E que servem para os adultos, né, curtir mais essa pegada, né, com as camadas a mais do que simplesmente a aventura daquelas crianças, né, daquelas meninas ali, junto com o Totoro, né? Que serve mais como um alívio, né? Ali para aquela trama que envolve essa questão, toda essa questão aí da possibilidade da perda, né? Da insegurança das meninas quanto ao estado de saúde da mãe delas, né? Então, existe essa trama mais pesada, né? Então, o doutor, ele vem para trazer essa imaginação, né? Da criança ali, da brincadeira, né? E isso realmente é muito, muito, muito bom no filme. Então, essa aventura, ela serve para criança, então para adultos também indicaria Meu Amigo Totoro. Assim como também o Sussurro do Coração, como você falou, que é seu favorito, né? Ele mostra mesmo a simplicidade, né? Além de ser emocionante, ele tem toda essa parte do simples. Então, é algo que os filmes do Estúdio Ghibli conseguem trazer, né? A simplicidade e, ao mesmo tempo, profundidade, né? Aborda de forma delicada esses temas, né? Como família, o medo, esperança. Então, é um filme bastante acolhedor, né? Tocante e que funciona muito bem para todas as idades. Então, esses dois filmes eu indico, né? Meu Amigo Totoro, para quem não conhece o Estúdio Ghibli, e também Sussurros do Coração, para quem quer mais uma pegada mais de romance, né?
E é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham curtido. E eu já agradeço a Beatriz, né, pela participação. Foi muito bom, né, bater esse papo com você, então, para falar de um estúdio, né, incrível de animações aí, né, que é o Estúdio Ghibli, que a gente é muito fã. Então, agradeço demais. E agora eu quero saber de vocês que estão ouvindo a gente, qual é o filme de vocês, né, favorito do Estúdio Ghibli? E qual romance mais marcou vocês? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. E se inscrevam no canal, sigam o Observatório Geek no Instagram e também siga a página da Beatriz, né, da psicóloga Beatriz, que também também é fã, né, de anime, de filmes de animação, doramas, tudo que envolve a cultura geek. Ela traz esse universo geek, né, dos animes para a psicologia, então é bem bacana o trabalho dela. Eu espero que vocês sigam ela. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a página da Beatriz para vocês seguir ela, beleza? Eu sou Elion Felipe e a gente se vê no próximo episódio.